A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Momento da palavra, que o Senhor Jesus te abençoe aí, na sua casa, com a sua família. E vamos ouvir o que o Senhor vai falar ao nosso coração através da sua mensagem, que quando ouvimos a palavra de Deus, ela traz ao nosso coração o refrigério, a confiança, traz esperança, força para viver. É o alimento para a nossa vida espiritual, a nossa caminhada vem a cada dia ajudar a fortalecer o nosso espírito em Deus, nos alertar, e é isso a direção que a palavra de Deus traz ao nosso coração. Estar vivendo, não somos perfeitos, mas o Senhor a cada dia, Ele traz algo ao nosso coração para que haja mudança. Por essa razão aqui, a palavra vem nos alertando, confortando também o nosso coração, porque o Senhor nos chamou. Como diz aqui em Lucas, no capítulo 12, versículo 32, diz assim: Não temas, o pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, a palavra de Deus está dizendo que Deus, Ele nos escolheu. Essa é a alegria que devemos ter no nosso coração, mesmo que muitas vezes tudo venha assim para nos desanimar. Mas a palavra do Senhor, ela vem mostrar que o Senhor nos ama. E é por essa razão que vem falando dessa forma: não temas, não temas. Para quem que o Senhor está falando? Para nós, amado. A palavra de Deus está dizendo: não tenha medo. Interessante que fala: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. O nosso Deus, Ele nos amou primeiro. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui quando fala dar-vos o reino, foi para isso que Deus enviou o seu Filho, por amor de nós, para dar o reino dos céus. Essa é a promessa. E a palavra vem nos ensinando, como diz no versículo 34, no versículo 35, indo aí: Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. O que a palavra vem falar ao nosso coração? O Senhor Jesus, Ele sempre falou assim por parábola, para trazer de uma maneira clara, com entendimento ao nosso coração. Quando fala estejam cingidos os vossos lombos, fortalecido no Senhor, buscando a Deus, confiando em Deus.
e acesas as vossas candeias, a nossa caminhada com Deus, a nossa vida espiritual, a lâmpada, o Espírito Santo de Deus, a cada dia nos iluminando, guiando através de Jesus Cristo, porque Ele prometeu que Ele iria para o Pai e enviaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E essa candeia, essa lâmpada que tem que estar acesa dentro de nós, a nossa vida espiritual ligada a Deus. É isso que a palavra vem trazendo ao nosso coração. Estejam cingidos, preparados, buscando a Deus, não deixando que a nossa vida espiritual se apague, que o Espírito de Deus esteja vivo dentro de nós. Nós precisamos pedir isso para o Senhor. Acesas as vossas candeias, a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, a chama do Espírito Santo tem que estar dentro de nós. E aí diz mais, e sede-vos semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Aqui o Senhor está falando deste homem, deste Senhor, que deixou os seus servos para cuidar, para fazer ali a obra, né? Aqui, quando o Senhor está falando assim, Ele está dizendo que Ele foi, mas que um dia Ele voltará. E aqui vem falando do servo, daquele que vai estar atento, perseverando para aquela volta. Aqui o Senhor Jesus, Ele fala dessa forma. Como é para vivermos? E sede vós, Ele fala isso para mim e para você. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Aqui nós precisamos ser semelhante, igual a esses homens aqui de quem o Senhor estava contando a parábola. Porque se eu não estiver atenta à voz de Deus, como que o meu coração vai estar aberto para o Senhor? Então, aqui o Senhor Jesus, Ele faz essa comparação. E é assim que nós precisamos estar, semelhante àqueles a quem o Senhor conta essa parábola. E aí diz mais, bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade eu vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Bem-aventurado, amados, aquele que cada dia
ele está atento à voz de Deus, tem tido uma vida de perseverança, uma caminhada, sabendo que aqui é essa parábola que o Senhor Jesus conta, uma comparação, mas é assim que nós precisamos viver, estar atento. Porque, como ele fala assim, bem-aventurado aqueles servos quais, quando o Senhor vier, quer dizer, quando Jesus voltar, ele encontrar firme, perseverando, andando na fé, pronto. Então aqui vem falando dessa forma, e em verdade vos digo que os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá. Quer dizer, o Senhor fala daquele grande dia que vamos estar juntos com o Senhor. Então, isso traz ao nosso coração esperança, que não é para nenhum dos seus servos, dos filhos, desanimar, mas está a cada dia vivendo na fé, vivendo a cada dia, tendo o Senhor como prioridade, porque Ele é. Vigiando, nós estamos aqui. Tantas coisas vêm, mas nós sabemos que tudo vem e passa. Nada é para sempre. Nós temos aqui um tempo. E esse tempo que o Senhor tem nos dado é para aproveitar ao máximo a nossa vida com Deus, é buscar a cada dia, procurar olhar para dentro de nós, pedir as misericórdias do Senhor, pedir mudança naquilo que está tão difícil. Às vezes somos crente há tanto tempo, mas não houve ainda aquela mudança. Mas o Senhor quer, por esta razão que a palavra vem, quantas e quantas vezes, e nós, cada vez que ela vem, o Senhor está nos alertando, nos levando para algo maior. Cada vez que eu ouço a palavra de Deus, que eu medito na palavra de Deus, ela mostra algo, mudança. E é por essa razão que o Espírito Santo de Deus nos leva a estar na palavra, a buscar de Deus força, sabedoria, revelação do Espírito Santo, porque é só Ele que pode fazer isso. Se não estiver buscando, se deixar pela nossa vida aqui na terra, se nós não pedir o socorro de Deus, nós não vamos ter forças, amado, para meditar na palavra do Senhor, para orar, para estar atento o que a palavra está falando ao nosso coração. Se nós não vigiar, não pedir para que Jesus derrame do seu Espírito, da sua graça, da sua unção, nós não vamos conseguir.
Mas a palavra ela vem para isso, para dizer que nós somos bem-aventurados quando buscamos, que nós somos abençoados. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Bem-aventurado, você é abençoado quando você está a cada dia vivendo a palavra de Deus. Esse vigiando aqui é a obediência à palavra de Deus. Está atento a tudo o que está acontecendo, sabendo que você tem Deus, que um dia você vai prestar conta, um dia nós vamos prestar conta. Nós temos aqui uma vida e nós precisamos ficar atento quando falo desse Senhor que volta, está nos alertando para a volta do Senhor. Está nos alertando para a nossa caminhada com Deus. E aí diz mais: quando o Senhor vier achar, vigiando, quando o Senhor vier achar, aqui fala dos quais, bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier achar, vigiando. É nesta posição, amados, que nós devemos estar vigiando até aquele grande dia. E aí Jesus ainda continua dizendo: em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Quer dizer, se cingirá aqui preparado, junto com o Pai. Então, tudo isso traz ao nosso coração a alegria de servir ao Senhor, a alegria de ter no nosso coração a certeza que não estamos sozinhos, que tudo que fizermos aqui, tudo assim a nossa caminhada que Deus está vendo. E nós precisamos vigiar. Como voltando aqui em Lucas 12, ainda no versículo 20, que diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? É interessante essa parábola também aqui, do rico insensato, que Jesus conta também. Então, aqui, conta a história daquele homem, que ele estava com os seus pensamentos somente na vida terrena que ele tinha aqui. Ele era rico, a palavra diz, mas ele tinha tantas coisas que ele não sabia nem como ia acomodar tantos bens. E chama de louco, porque quando nós não damos lugar, não temos o entendimento ainda o que é você ter uma vida com Deus. A palavra de Deus trata dessa forma, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, é interessante que
Deus está olhando tudo, Deus está vendo tudo. E o que nós estamos fazendo? Como está a nossa caminhada com o Senhor, a nossa vida? O preparo para a nossa vida nos céus. Aqui veja que esse homem de quem essa parábola fala, ele tinha uma vida terrena muito... tinha tudo. Mas Deus diz: louco, esta noite pedirei a tua alma. E o que tens preparado? Então, cada vez que o Senhor traz essa palavra, eu fico imaginando assim: o que nós temos preparado? Como está a nossa vida, a nossa caminhada com Deus? Porque Deus está olhando, Deus está vendo. E o conselho sempre vem a buscar as coisas lá do alto, a ter uma vida espiritual, uma vida com Deus, uma caminhada com Deus. Porque podemos fazer tantas coisas, mas tudo isso fica aqui, passa. Mas a minha alma, a alma é o ponto. Para onde vai? A alma, a nossa vida tem que estar em Deus. A nossa esperança, porque aqui você pode ver toda esta palavra, que tudo estava nas coisas terrenas, mas a sua alma estava vazia. Interessante que quando Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Quer dizer, tudo ia ficar. Então, nos alerta a ter cuidado com a nossa caminhada. Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Tantas coisas, né? Corremos atrás de tantas coisas. Mas se nós não buscarmos Deus, nós estamos perdidos. E não é rico para com Deus, nós precisamos ser rico com Deus. Como assim? A nossa vida espiritual, ela tem que ser a cada dia cuidada, cada vez mais fortalecida. As nossas lâmpadas acesas em Deus, a nossa vida espiritual. Nós precisamos buscar esta riqueza. Qual a maior riqueza que nós temos? É a esperança de morar nos céus. É a esperança de viver a vida eterna com o Senhor. Então, essa riqueza, o convite é desde já: vamos buscar em Deus, confiar e viver para a glória. É isso que a palavra vem e fala. E o Senhor ainda diz: não temas, ó pequeno rebanho. O Senhor diz: não temos também.
Nós precisamos estar em Deus, amados, a cada dia. Ter uma caminhada, uma vida com o Senhor. E ainda diz mais aqui: sabei, aqui no versículo 38 que eu estou meditando, tá, amados? Diz assim: e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Não importa o tempo, aqui fala da primeira vigília, da segunda, da terceira, aqui fala de tempo, que não importa o tempo, nós precisamos estar atento a Deus, estar vigiando, tendo cuidado com a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. A cada dia, irmãos, estamos aprendendo na dependência de Deus, mas o tempo que o Senhor tem nos dado é para vigiar, porque não sabemos se aqui o Senhor Jesus ele fala da vigília, da primeira, da segunda, da terceira, quer dizer, tempo, não importa o tempo, não importa o dia, a hora, importa que a nossa vida esteja em Deus, a nossa caminhada esteja no Senhor, a nossa confiança. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Aqui, Jesus falando a respeito do pai, ele faz a comparação com o pai de família. Porque o pai é aquele que tem aquela responsabilidade, aquele cuidado pela sua casa, sua família. E se Jesus compara, se ele soubesse a que hora viria o ladrão, alguém para invadir, entrar na sua casa, ele ia ficar todo o tempo. Ele ia estar ali atento. Se ele soubesse a que hora viria, ele ia ficar atento. Então, essa mesma comparação fala assim: sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Mas quem que faz assim, várias passagens na Bíblia, fala dessa forma, porque ela, às vezes assim, choca mesmo, fala o ladrão, viria como ladrão, porque o ladrão ele vem a hora que menos você espera. Então, quando eu vejo essa comparação, é porque o Senhor Jesus ele quer dizer: olha, esteja pronto, preparado, porque da mesma forma eu voltarei. Então, se nós soubéssemos a que dia e hora, nós ia vigiar, estar atento. Mas nós não sabemos, amados. Então é por essa razão que o Senhor fala, em várias passagens fala sobre essa repentina
desse momento tão assim. Mas por quê? O Senhor quer preparar o nosso coração, a nossa vida, a nossa caminhada, para não sermos pegos de surpresa, longe dos caminhos do Senhor, sem entendimento da sua palavra, completamente distante. Por esta razão o Senhor fala dessa forma, através de mensagens que às vezes você fala, mas vai ser assim? Vai. Portanto, estai-vos também apercebidos, porque o Filho do Homem, portanto, estais-vos também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Olha aí. Por que o Senhor, a palavra vem sempre falando, desta mesma forma, Jesus voltará. E se nós, como que a palavra de Deus diz, para nós estarmos apercebidos, para que nós esteja atento, percebendo tudo o que está acontecendo, alerta, está com a nossa vida firme em Deus, amados. De todas as maneiras, o Senhor quer isso, o Senhor requer isso de nós, e é por essa razão que a palavra vem, fala ao nosso coração, nos alerta, e o que nós precisamos fazer, amados? Estar apercebido, porque Jesus voltará. Quantas e quantas vezes você ouve essa palavra, já ouviu? Mas o Senhor está dizendo, esteja pronto, esteja apercebido, esteja alerta, esteja atento à voz do Pai, esteja atento às coisas do reino. Busque a Deus, o Senhor quer isso de nós. O Senhor tem trazido ao nosso coração porque Ele quer nos alertar. O Senhor não quer a igreja desapercebida. Diante de tudo que está acontecendo, esse tempo que estamos passando agora, é para nos achegarmos mais e mais ao Senhor, estar atento à palavra, à caminhada, procurar a cada dia ter vida com o Senhor, nos derramar na presença dEle. Ainda, sempre a palavra de Deus, ela vem trazendo ao nosso coração que nós precisamos buscar algo maior na nossa caminhada com Deus. Aqui ainda em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 18, diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Interessante o conselho que o Senhor Deus nos dá. A direção, o que precisamos fazer? Buscar algo que
não é aqui, é no reino. Aqui está falando do reino. Esse conselho que Deus está dando é buscar algo que só Deus tem para nos dar. E quando fala para comprar, olha o que diz: aconselho que de mim compres, de Deus, tá, amados? Porque só Ele pode fazer isso. Compre ouro provado no fogo. Esse provado no fogo aqui, amados, fala de situações que nós estamos passando aqui, passando mesmo assim, às vezes não entendemos. E é por essa razão que eu sempre digo, o que estiver acontecendo, vamos pedir para Deus força, graça para passar com Ele. Porque aqui fala de prova, provado no fogo. E às vezes o cristão ele está passando por algo, é o Senhor que está ali, ó. E nós não entendemos. E esse aprovado no fogo, esse ouro que o Senhor está falando, é a nossa vida com Deus sendo aprovada a cada dia. O Senhor vendo, e o Senhor fala, dá esse conselho, aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas. Essas vestes brancas aqui, a vida, a caminhada com Deus. Esse provado é você viver a cada dia e permanecer na fé, sabendo que Deus é quem tem domínio sobre a tua vida. Seja a luta que for, o Senhor está comigo. O Senhor declarar. E aí, o que o Senhor aconselha? Para que te enriqueças e vestes brancas, a nossa vida, a nossa vestidura que fala aqui não são vestes comuns, mas vestes espirituais, caminhada com Deus. A cada dia, amados, isso aqui é uma caminhada, é uma vida, é um tempo que o Senhor tem nos dado para buscar, para aprender aqui na terra. E Ele tem tudo isso para nós. O conselho é para buscar, e agora, amados, para estar apercebidos, atentos como meditamos. A prova temos sim, mas nós não vamos desistir. Quando estamos em Deus, Ele nos dá essa graça, essa força para prosseguir. E vamos buscar de Deus essa riqueza que o Senhor fala, é a nossa vida com Deus. Alimente o seu espírito através da palavra de Deus, de tudo isso que nós estamos recebendo aqui, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vista. Precisamos estar com essas vestes, vestido em Deus, na palavra, na caminhada com Ele. E aí quando fala dessa forma, e não apareça a vergonha da tua nudez, porque quando nós estamos, amados, nos afastando de Deus,
Aqui fala da nudez espiritual. Nós estamos nus diante de Deus. Quer dizer, não temos vida, não temos cobertura. Porque é Deus que nos dá graça, é Deus que nos reveste, é Deus que nos fortalece. E se não buscarmos, nós não vamos ter isso aqui, esse conselho que Deus dá para nós, para buscar essa riqueza que vem dos céus. E que através dela nós vamos caminhar até aquele grande dia que o Senhor Jesus voltar, como meditamos na sua palavra, e eternamente. Mas nós precisamos buscar de Deus essas vestes, essa riqueza que está falando aqui, vestes brancas, a cada dia, o Senhor tirando de nós tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que nos impede de nos aproximar do Senhor. O Senhor quer nos dar vestes brancas, vestes de louvor. Então, o Senhor, através da sua palavra, Ele tem esta riqueza. E o conselho é: vamos nos aproximar de Deus. Vamos estar em Deus. E ainda só para finalizar aqui, em Apocalipse 16, versículo 15, diz também: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Mais uma vez o Senhor diz que são abençoados aquele que vigia, aquele que cuida da sua vida espiritual, da sua caminhada com Deus. Daqueles que guardam suas vestes. Isso é interessante demais. Então, e várias passagens. O Senhor diz, ainda está bem claro: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Então vamos guardar, amados, a nossa vida espiritual com Deus, a nossa caminhada com Deus. E o alerta é: não sabemos hora nem dia, mas Jesus voltará. E o alerta, o conselho do Senhor é buscar as coisas do alto, a riqueza maior, Jesus, a unção do Espírito Santo, a caminhada com Deus, a certeza de morar nos céus. E o alerta: Jesus voltará. Que Deus te abençoe e até o próximo culto. Que Jesus fortaleça e nos dê graça cada dia. Eu agradeço a sua atenção. Que Deus te abençoe.